Voltando para Mateus 6, que será, digamos, onde vamos morar durante algumas semanas, porque aqui costumamos ordenar as nossas meditações dominicais ou por um livro, capítulo por capítulo, ou por um assunto, até exaurir aquele assunto. Bom, exaurir é difícil, mas até cobrir a contento esse assunto. E nosso estudo esses dias é sobre a oração do Pai Nosso. Vamos ficar de pé para a leitura, versículos 5 a 13. Novamente. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Oremos. Pai nosso, sê conosco agora, falando ao nosso coração, pois sabemos, Senhor, que a mente pode compreender o que ouvimos, mas que o Espírito precisa aplicar isto às nossas vidas. A palavra tem que adentrar os nossos corações, assim como a semente que adentra a terra e germina e brota um renovo. Que cada palavra que ouvirmos aqui seja também assim conosco, entrando, achando pouso, achando espaço, gerando em nós, assim como tu falaste, Senhor Isaías, que assim como a chuva cai e não volta sem antes molhar a terra, deixá-la fecunda e capaz de brotar vida, que a tua palavra também, quando cai sobre nós, não volta vazia, não volta jamais vazia. Que esta palavra então não volte vazia, que nosso coração esteja preparado e seja trabalhado ao longo desses próximos minutos, ao abrirmos novamente esta palavra. Pai, sê conosco, ensina-nos no íntimo a orar, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. É improvável que Cristo tenha pregado o Sermão no Monte, tudo de uma vez só. Só Mateus reúne esses ensinamentos num lugar só. E é provável que o Sermão no Monte seja uma construção de Mateus, que uniu os ensinamentos de Cristo e organizou, porque segue uma ordem muito clara. E o Pai Nosso, a oração Pai Nosso, fica exatamente no centro da mensagem do Sermão no Monte, que é capítulo 5 até o capítulo 7. Bem no meio temos a oração, e divide bem, há todo um processo literário. Quem estuda o texto vê que ele foi muito bem montado, muito bem feito, e de fato todos os ensinamentos são exatamente os ensinamentos de Cristo. E nós temos aqui, então, como central a tudo que Cristo ensina, a oração. E que oração! Meu Deus do céu! É a oração bíblica mais
estudada, mais repetida, mais feita, mais celebrada de todos os tempos. Nenhuma oração do Antigo ou do Novo Testamento se compara à sublimidade e ao impacto que esta oração teve e vem tendo sobre a igreja há 2000 anos. Os grandes teólogos da história, Orígenes, Gregório de Nissa, Tertuliano, Cirilo de Jerusalém, Cipriano, até o grande Agostinho, que foi, digamos, o gigante da igreja. Durante 1000 anos os seus ensinamentos, a sua teologia foi seguida até a época de Tomás de Aquino, mas Agostinho, durante 1000 anos, escreveu sobre o Pai Nosso. Dante, no seu poema épico, Divina Comédia, no seu livro de Purgatório, dedicou o 11º canto inteiro ao Pai Nosso. E tem muitos outros, Martim Lutero escreveu sobre eles, enfim, celebrado, orado, é o padrão de oração cristã, é o padrão. O Dietrich Bonhoeffer, que foi morto pelos nazistas, um luterano, muito influente na igreja de hoje, até hoje, que ele escreveu sobre o discipulado, o custo do discipulado. Ele disse: o Pai Nosso não é apenas um padrão de oração, é a maneira pela qual cristãos devem orar, é a quintessência de oração. Mas o que é tão familiar, frequentemente é também, e paradoxalmente, desconhecido. Como assim? Como assim? Ele está tão presente na igreja que não paramos para olhar bem e de perto. Eu cresci no Rio de Janeiro. Essa semana eu vou completar 60 anos de idade. Eu acho que eu já vi Corcovado umas 5 vezes. Quando eu digo já vi Corcovado 5 vezes, eu já vi de perto 5 vezes. Eu já vi Corcovado, com certeza, centenas e centenas e centenas de vezes. Eu olho lá em cima, quando a gente passa lá, pelo Jardim Botânico, pelo Baixo Gávea. Eu morei na Zona Sul muitos e muitos anos, cresci na Zona Sul, cresci no Leblon, e estudei na Gávea, e sempre que a gente passa, a gente olha e vê. Mas nada substitui subir, Nunca peguei o bondinho, sempre fui de carro até o lugar onde deixavam a gente parar. Já faz muitos anos que eu não vou. Mas sempre quando vem um turista para a cidade, diz assim: quero ver Corcovado. Ele diz: vamos, tá bom, vamos lá. E a gente mais ou menos se prepara para a mão de obra que vai dar, a complicação que vai dar chegar no Corcovado. Mas quando a gente chega, toda vez que a gente chega no Corcovado, tira o fôlego da gente. Eu nunca me acostumo a isso, Quantos já visitaram Corcovado no último ano? Esse ano. Nos últimos 5 anos? Nos últimos 10 anos? Cariocas, Nós somos cariocas. O carioca, Corcovado é nosso, está logo ali, mas a gente nunca vai, a gente nunca olha, a gente nunca vê. Mas quando você olha e vê a cidade maravilhosa, porque do ar, Rio de Janeiro é lindo. Você não vê a sujeira, você não vê o trânsito, você não vê os assaltos lá de cima. É lindo, é lindo. E quando você vê a estátua lá de perto, é enorme, é algo que também tira o fôlego. Você olha para cima, vê aquela mão daquele tamanho, e diz: meu Deus do céu, que coisa, como é que subiu isso aqui? Na época que subiu, não é? E a gente fica maravilhado com a serra, com a Floresta da Tijuca que está logo atrás, e com a dimensão da cidade, que é imensa, mas de certa forma é tão familiar que nem nos damos ao trabalho de olhar de perto, olhamos sempre de longe.
E o que nós nos propomos a fazer agora durante essa série? É olhar o Pai Nosso de perto. Porque a gente se costuma a olhar o Pai Nosso de longe. Passa assim meio, passamos por cima, viu? E não paramos para pensar. E é estranho, né? Porque essa oração que é tão familiar e banalizada tem sido também o objeto de tantas vãs repetições. Quantas pessoas semanalmente repetem essa oração dezenas e talvez até centenas de vezes, sem sequer pensar no que estão dizendo, achando que simplesmente por invocar as palavras, a oração está sendo feita. Deus não mede nossas orações, Ele pesa nossas orações. Se as palavras não saírem pesadas, pensadas, refletidas, então não é oração. E é estranho, porque como nós acabamos de ler, Jesus, e como eu falei semana passada, Jesus mostra como não orar. E ele diz, os pagãos acham que por repetir muito, estão sendo ouvidos. E nós vemos que esta oração tem sido objeto de tantas vãs repetições, achando que se nós rezarmos 10 ou 15 ou 20 Pai Nossos, que isso tem mais peso do que uma vez sentido, refletido. E é uma grande ironia. Mas vamos lá, frase por frase, até palavra por palavra, porque, gente, é uma escola de oração que revela quem Deus é e quem nós somos e o que Deus faz e o que Deus atende, quais as orações que Deus quer que nós façamos, porque não vamos esquecer que quando nós ouvimos Jesus dizer, oreis assim, quando orem assim, é Deus nos dizendo como orar. Deus está nos ensinando, Deus encarnado está ensinando o seu povo como falar com Ele. Então hoje nós vamos olhar uma frase só, Pai Nosso que estais no céu. Só essa frase, só que basicamente é o título com algumas qualificações, mas é só o título. Vamos olhar só o título, porque aqui já há uma riqueza que poucos imaginam. É como olhar Corcovado de longe. A gente, Pai Nosso que está no céu, tá bom. Mas hoje vamos chegar perto, vamos subir, né, o monte, como por assim dizer, e vamos olhar de perto. Poucos conseguem apreciar como esta única frase chocou os discípulos de Cristo. Foi uma frase chocante. Quando Jesus virou para eles e disse, vocês vão orar assim, Pai Nosso que estás nos céus. O judeu não pensava em Deus como Pai. Nos 39 livros do Antigo Testamento, em todos os 39 livros, Deus é chamado de Pai apenas 14 vezes. E nesse sentido, só Pai da nação. Mas nunca identificado como um Pai amoroso. Simplesmente um Pai que conduziu o seu povo. Em contraste, só nos 4 evangelhos, o termo Pai é aplicado a Deus, é usado com Deus 60 vezes. E eu fiz as contas, eu entrei e fiz o cálculo, faz tempo que eu não sento para fazer contas, mas literalmente, livro por livro, os evangelhos usam o termo Pai 100 vezes mais do que é usado no Antigo Testamento, proporcionalmente. Né? Eu fiz o cálculo que em cada livro, uma média de 0,35 vezes foi usado em cada livro do Antigo Testamento, enquanto no Novo Testamento era muito mais do que isso. Estranho isso. Mas nunca havia sido usado por um indivíduo. E quando Jesus começou a falar de si, do seu ministério, ele dizia, meu Pai. Ninguém tinha falado assim. Ninguém. E causou uma certa revolta nos fariseus, uma revolta nos mestres da lei. Né? Algo tinha mudado. E algo mudou.
mudou não só na pessoa de Cristo, mas ao ensinar-nos a orar para Deus como Pai, isto mostrou uma clara e radical mudança do relacionamento do povo de Deus com Deus. O que mudou ao ponto de nós podermos chamar Deus de Pai? Porque nós não nascemos filhos de Deus. Há um certo erro grave cometido pela grande maioria das pessoas que acham que todos nós somos filhos de Deus. Quantos já ouviram essa frase? Todos nós somos filhos de Deus. É mentira. Nós somos todos criação de Deus, mas nós não somos todos filhos de Deus. Nós não somos por natureza filhos de Deus. Nós somos por natureza inimigos de Deus. Nós nascemos no pecado, nós nascemos nas trevas, nós nascemos rebeldes, nós nascemos longe de Deus, nós nascemos resistindo de toda maneira Deus. Nós não queremos sua interferência. Já nascemos com uma tendência ao pecado, tanto que crianças recém-nascidas, crianças com pouca idade, precisam ser ensinadas a fazer o quê? O bem e não o mal. Você não tem que ensinar uma criança a fazer travessura. Você não tem que ensinar uma criança a desobedecer. Ela faz isso naturalmente, porque naturalmente nós somos rebeldes. Naturalmente nós não queremos obedecer. Naturalmente nós somos maus. Então, nós não somos filhos por natureza. O que mudou? João capítulo 1. Abra João capítulo 1. Versículo 10. João diz no seu evangelho, primeiro capítulo, versículo 10, diz: aquele que é a palavra, ou o verbo, para quem está usando a velha tradução, para aquele que é a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, naturalmente, aqui novamente diz, em outras palavras, naturalmente nós não somos filhos de Deus. Toda criança que nasce, não nasce como filho de Deus. Somente aqueles que recebem Cristo. Literalmente, nossa natureza é contrária, nossa natureza é rebelde, nossa natureza é de pecado, mas algo mudou. Cristo mudou a nossa condição. Eu durante muito tempo fui um artista plástico, tive um certo sucesso, eu li muito sobre artistas e sobre... Eu ganhei uma viagem para a Europa há muitos anos atrás e eu fiz questão de ir para os museus. Fui para o Instituto Glaucio Gulbenkian em Portugal, para Rainha Sofia em Madrid, enfim, vários lugares, o Louvre, o d'Orsay. E eu comprei muitos livros, comprei as histórias dos grandes artistas. E teve uma história fantástica sobre Pablo Picasso. Pablo Picasso foi um dos primeiros artistas que realmente foi um grande sucesso ainda em vida. A maioria dos artistas não tiveram o sucesso que Picasso teve. Ele se tornou, ainda em vida, um homem multimilionário e o seu nome era assim, uma venda garantida. E um dia ele foi visitado por alguém que tinha uma tela que tinha sido pintado no estilo de Picasso. E ele disse: mestre, essa tela é um Picasso? Aí o Pablo olhou a tela, pegou o pincel e assinou. Ele disse: agora é um Picasso.
não entrou no mérito, não olhou o estilo, mas sem assinatura. O que aconteceu conosco? Nós somos filhos de Deus? Não. Mas Ele fez algo, só que a sua assinatura foi com o sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Ele assinou o nosso atestado de adoção. Nós que não nascemos, nós que não éramos povo, como disse Pedro, nós que não éramos amados, nos tornamos amados. Nós que não éramos filhos, nós que não éramos povo, Ele nos adotou. Somos filhos adotados. Agora, a forma dessa palavra é muito interessante, porque literalmente Ele disse: quando orarem, orareis assim: nosso Abba, nosso Pai. Abba não é um tratamento formal, é um tratamento de um filho pequeno para com o seu pai. O Theo, meu neto caçula, agora quando ele fala com a mãe dele, com o pai dele, é paiê, mãe, né? Aquele, e vem com aquele tom de voz, de confiança absoluta, assim, invocando, pedindo socorro, pedindo alento, pedindo colo. Literalmente, Abba quer dizer paiê, quer dizer pai querido, para ser mais preciso. Então, Jesus nos autorizou, Ele disse: vocês agora são filhos queridos de um pai que te quer bem. Quando você ora, não precisa seguir, digamos, um ritual, né? Certas pessoas quando você fala com essas pessoas, você tem que usar termos como Vossa Excelência, né? E não pode deixar de usar a Vossa Excelência, senão você é tido como alguém desrespeitoso, alguém que está em desacato à autoridade e tal. Mas quando se fala de Abba, é aquele título de intimidade. Então Jesus já nos autoriza, e mais, o Espírito Santo nos autoriza. Veja só em Romanos 8, versículo 15 a 17. O Espírito Santo também confirma isso. Romanos 8, 15 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, quando nós oramos, quando o cristão ora, ele está orando para o seu Pai querido. O J.I. Packer diz que o nome cristão de Deus não é Javé, é Pai, nosso Pai Celestial. Esse é o nome do Deus cristão. Nós somos os seus filhos, não tem cerimônia. Quando uma pessoa, um dignatário, está numa situação onde todo mundo está cheio de 9 horas e cheio de cerimônia, e o filho pequeno entra, eu me lembro da foto do John Kennedy Jr. na Casa Branca, na época dos anos 60, quando John e Jacqueline Kennedy estavam na Casa Branca antes dele ser assassinado, e tinha fotos do John Kennedy Jr. escondido debaixo da mesa do presidente. Só ele podia fazer isso, ninguém podia entrar e esconder debaixo da mesa, isso seria até ridículo, e outras crianças também não podiam, mas o filho do presidente podia. O filho do presidente, por quê? Porque para ele não é presidente, não é senhor presidente, não é
Não tem títulos entre pai e filho. Tem papai, paiê. Isso fura todas as filas, isto acaba com todos os bloqueios, isto elimina toda cerimônia. Então Jesus começa dizendo, quando você orar, você está orando para alguém que te quer bem, que te adotou e com quem você não tem que fazer cerimônia, não tem que provar que você merece chegar perto, ou você não tem que aprender uma fórmula, porque o Pai Nosso não é uma fórmula, Ele está nos ensinando como orar, é uma escola de oração, e mais, Ele é um Pai bom. Mateus 7, já no capítulo seguinte, versículo 11, Jesus disse, se vocês apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Que confiança, que segurança nós temos. Ter um Pai como esse, não existe. Abba fala da sua proximidade, da nossa proximidade a Ele. Mas acrescenta mais uma frase que mostra um outro lado da moeda. Nosso Pai, ou seja, nosso Abba, nosso Paiê, mas que está no céu. Veja só, muitos tratam Deus como um pai querido, mas um pai muito, assim, até próximo demais. E Jesus disse, não esqueça da majestade do seu Pai. Ele está no céu. Ele supera todos os pais. E eu não sabia, eu descobri que era Dia dos Pais hoje de manhã, quando abri Facebook. Facebook foi o primeiro a dizer Feliz Dia dos Pais. Eu disse, é Dia dos Pais? Que coisa! Então hoje é o dia que todos estão celebrando o papai, né? Mas ele supera, ele é o pai perfeito que nenhum de nós jamais teve. Agora eu não sei se seu pai foi um pai bom, ou se foi um pai problemático, ou um pai admirável, ou um pai talvez não tão admirável. Mas quando nós falamos do nosso Pai Celestial, Ele é o Pai perfeito, que não decepciona, que é digno de toda admiração e que você não pode admirar demais, não há como admirar demais. Eu não sei se você, como criança pequena, já teve uma briga com outra criança dizendo, olha, meu pai é mais forte que o seu pai, e meu pai vai bater no seu pai. Alguém já teve essa discussão com alguém quando você era pequeno, comparando o pai, meu pai é mais, nosso Pai Celestial, ninguém pode com o nosso Pai Celestial, ninguém é mais perfeito, ninguém é mais forte, ninguém é mais misericordioso, ninguém é mais generoso, ninguém é melhor do que o nosso Pai Celestial. Ele supera todos os pais, e por melhor ou pior que seu pai tenha sido ou saiba que este Pai é perfeito, é justo, é amoroso, é todo-poderoso. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é a rocha como nosso Deus? Os céus proclamam a sua glória, o firmamento declara a sua grandeza, nele temos eterna ternura, infinita grandeza e poder. A quem podemos comparar um pai desses? Ninguém. E Ele nos adotou. Muitos filhos aprendem a apreciar seu pai só depois de crescidos. Até porque muitos filhos não sabem que seu pai é outra coisa senão papai. Quantos filhos de famosos, de eruditos, de capitães de indústria, ou de intelectuais famosos, ou de atletas de primeiro, muitas pessoas tratam essa pessoa como um celebrity, como alguém poderoso, espetacular, mas para o filho é papai, é papai. E se for um pai ausente, é um papai que magoa. Se for um pai presente, é um pai que
afaga, mas ele entende como pai. Mas muitos filhos, especialmente quando chegam à sua adolescência, começam a fazer pouco do seu pai, começam a ver seus efeitos. Papai começa a nos constranger com as suas brincadeiras, as brincadeiras que tanto encantavam a gente quando a gente era criança, né? Eu brincava com os meus filhos e às vezes a gente fazia umas brincadeiras bem bobas, né? E especialmente no carro, né? E se papai continuar a fazer isso, quando ele chega aos 12, 13 anos de idade, a gente fica assim, não, papai está fazendo aquela brincadeira de novo, meu Deus do céu, né? Ou filho, eu vou para na porta da escola, dá um beijo. Para uma criança pequena, claro, tem 15 anos, o que, pai? Para com isso, pai, vou pagar mico aqui na porta da escola, pai. Tchau, pai, tchau, legal, tchau, aí, brother, tal, deixa. Então, o que era assim, um carinho quando pequeno, e muitas vezes começa a desprezar o pai, começa a comparar o pai a outras pessoas, e de repente acha um professor que é mais instruído do que o pai, aí começa a comparar, dizendo, não, mas meu pai sabe como sabe, não teve oportunidade, mas esse professor é demais e tal, e acabamos admirando, até que finalmente a gente volta. Eu me lembro que depois de eu me formar bacharel em psicologia, eu cheguei em casa e eu parei e disse, peraí, mas esse meu pai é admirável. Mas eu passei um tempo achando que meu pai, achando menos do meu pai. Aí quando eu voltei, quando eu me eduquei um pouquinho, quando eu vi um pouquinho mais do mundo, viajei, fui para Londres, estudei e voltei, eu vi quem era meu pai. Ele disse, olha, né? E há até pessoas que só descobrem quem foi seu pai depois dele falecer. Começam a ouvir outras pessoas contarem histórias sobre ele, e você diz, puxa, eu nunca soube disso do meu pai. E pessoas que expressam gratidão. Infelizmente, muitos demoram a descobrir quem é seu Pai Celestial. Crescemos na fé e começamos a nos confundir. Ele não atendeu minha oração, estou de mal com Deus, estou sofrendo, onde está Deus? Eu pensei que eu nasci para ser cabeça e não cauda, que história é essa? Eu sou filho do rei ou não? O rei pode ou não pode? E eu vejo cristãos passarem por uma certa adolescência cristã, que ainda não apreciam, e só depois de muito sofrimento, param e dizem, Deus é soberano, Deus é extraordinário, e cai sobre elas um temor e uma reverência. Quando a gente é criança, pai, eu quero isso, eu quero aquilo, e tem crentes que ainda estão nessa fase de pai, eu quero, me dá hoje, me dá já. Mas não entendem, não enxergam que o Pai sabe mais do que nós sabemos. O meu Pai sabe mais do que eu sei, Ele sabe melhor, Ele é mais sábio, e quando Ele diz não, às vezes nem fala, Ele só não atende, aí eu fico, mas depois de um tempo eu começo a entender, não, Ele tem um propósito. Quantos creem que Deus tem um propósito em nossa vida sempre, sempre? Então, quando Ele diz sim, é porque vai nos fazer bem. Quando Ele diz não, é porque aquilo que pedimos não nos faria bem. Temos que descobrir o Pai. Temos que ler a Sua palavra, pois Ele se revela por meio da Sua palavra. Então a oração começa já esticando a nossa imaginação e lembrando os corações do quanto somos amados e por quem. Ele é Abba, mas Ele é majestoso. Ele é Pai,
mas Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele nos adotou, Ele nos trouxe para perto de si e assinou com o sangue do seu Filho nosso atestado de adoção. Mas Ele é temível, pois Ele derruba impérios e levanta os humildes. Ele separa as águas e Ele criou o firmamento com todas as estrelas e planetas com a sua palavra somente. Que Deus é esse? Que Deus temível, que faz tremer os poderosos. Que Deus é este? Pai é Abba. Ele me adotou, Ele nos adotou. Mas há mais uma coisa. Jesus disse: orem assim, Pai nosso. A paternidade de Deus não é uma identidade privatizada e individual somente. Nós fomos adotados por um pai, mas fazemos parte de uma família. A minha adoção não é uma jornada solitária, não é uma vivência solitária, mas é algo que necessariamente se traduz numa vida de convívio com outros filhos de Deus. Qual é o choque do primogênito ao descobrir, quando ganha um irmãozinho ou uma irmãzinha, que ele não é mais rei, ele não senta mais no trono da casa, ele não manda mais, e todos fazem bilu-bilu, não mais para ele, mas para o júnior, para o agregado, para o que chegou atrasado. Espera aí, mas esse lugar é meu, eu sou o centro de atenção, e todo mundo está lá ao redor do berço, olha só, ele sorriu. Mas espera aí, eu também estou sorrindo, olhe para mim, gente, eu também estou sorrindo. E todo mundo, sim, tá bom, já estamos fazendo bilu para você já há 2, 3, 4 anos, agora vamos fazer bilu para ele. E é um ajuste, não é fácil, especialmente para o primogênito. Quantos aqui são primogênitos? Quantos aqui são os mais velhos da sua? Não é fácil. Nós fizemos um trabalho de relações públicas com os nossos 2 filhos, né? Que eles aprenderam, estão fazendo, vocês fizeram a mesma coisa. Quando a gente chegou na maternidade, né? Quando o Andrew nasceu, a gente levou o John para a maternidade e nas mãos desse recém-nascido estava um presente para o John. Olha só, seu irmão chegou com um presente para você, John. E ele olhou assim, uau, peguei, esse aí é bom, viu? Já chegou trazendo presente, né? John, a gente mentiu, não foi ele, foi eu que comprei o presente. Eu sei que com 33 anos de idade você já deve ter concluído isso, já sabe. Mas a gente fez o trabalho porque a gente sabia que o trono lhe seria tirado. Assim, a luz da ribalta não brilhava mais sobre ele. E todos os primogênitos aqui sabem disso. Quando a gente é adotado, nós somos adotados e acrescentados a uma família, nós somos ligados a uma família. E esta família tem parentes de tudo quanto é jeito. Tem primos complicados, tem irmãos chatos, tem tios difíceis, né? Sabe aquele primo que toda a família quer esconder, mas que sempre aparece no Natal? Tem esses também no reino de Deus. Tem esses também. Tem o que Paulo chamava os membros indecorosos. Temos membros indecorosos, né?
Eu ouvi recentemente, nos nossos bispos, o bispo Rubem, alguém chegou na igreja dele e disse: eu quero ser membro aqui. Ele disse: faz o seguinte, frequenta uns 3 meses, até aprender todos os nossos defeitos. Depois você decide se vai ser membro ou não. Porque todos nós somos complicados. Olhe para a pessoa ao seu lado, não fala nada, só olha assim. Essa pessoa é complicada. É complicada. E você também é. E o problema das pessoas que querem achar a igreja perfeita é que assim que elas entram pela porta, ela já deixa de ser perfeita, porque nós criamos a imperfeição. E nesse ajuste, engraçado, porque a igreja é um lugar cheio de pessoas imperfeitas, mas que estão sendo pastoreadas por um Pai que é absolutamente perfeito e capaz de nos amadurecer e de gerar em nós as virtudes necessárias, porque, gente, conviver na igreja, só um milagre, só por milagre. Não tem igreja que se sustente sem um milagre, não tem uma família de fé, não tem um casal, não tem um casamento que se sustente sem um milagre. Então, quando nós oramos Pai Nosso, você vê que já de primeira, ao falarmos com o Pai, reconhecemos que nós fazemos parte de uma família que deve nos levar a ter uma consciência e também uma preocupação com os nossos irmãos. E nós veremos aqui que toda a oração feita é feita no plural, ou seja, é com uma preocupação uns pelos outros. E meus irmãos, eu uso essa oração, eu sigo essa oração todo dia. Eu quero ensinar aos irmãos como fazer essa oração todo dia. Eu transformo essa oração num sistema de intercessão pelos meus irmãos e oro pelos irmãos aqui, oro por pessoas. Bem, eu tenho minha lista de oração, pessoas com quem eu convivo. Mas essa oração começa já a nos lembrar que nós devemos interceder uns pelos outros e que nós temos que suportar uns aos outros em amor. E até quando falamos com Deus, nós vamos chegar a um ponto onde até para pedir perdão, nós temos que lembrar que tem gente que nós temos que perdoar. A oração toda não é só você e Deus, é nós e Deus. Eu não sou único, eu não estou andando sozinho com Deus, eu ando com vocês, nós andamos juntos. E é por isso que uma vida em comunhão e um compromisso com uma família de fé é tão importante. A borboleta espiritual que voa de flor em flor para ver que igreja tem um néctar mais doce naquele dia. Vou um pouquinho ali porque tem alguém pregando, vou ali porque tem uma música bonita, vou aqui porque tem não sei o quê e tal. E vive indo de... Não tem vida comunitária, não tem vida de família. Não tem. É como um filho que diz: agora eu vou ser filho dessa casa, vou ser filho daquela casa. Ou um pai que diz: agora eu vou ser pai dessa casa, mas depois eu vou para outra casa. E nós sabemos que pessoas que fazem isso são pessoas infiéis. É fundamental que nós entendamos que nosso relacionamento direto com Deus, já a partir do início desta oração, Deus diz: Pai Nosso, nós oramos como membros de um corpo que Ele estabeleceu, salvando cada um de nós individualmente, mas para vivermos em comunhão. Bom, vamos concluir com 3 coisas então, baseado no que acabamos de ler. Primeiro, por ser pai, nós podemos nos aproximar a Deus com confiança. Com confiança. Você não precisa ter medo de orar. Ah, bispo, mas essa semana eu pisei na bola. Mas não precisa se afastar de Deus e mostrar as suas boas intenções. Deus nos adotou do jeito que somos. Do jeito que somos.
quando filhos nascem, dão muito trabalho, fazem muita sujeira, tiram o nosso sono, não é verdade? A gente não dorme direito durante um bom tempo, nos pregam cada susto, estão subindo em coisas que não devem, colocam o dedo na tomada e a gente tira a nossa paz. Mas gente, quando chegam e dizem, Pai, a gente abre os braços e recebe. Por quê? Porque é nosso, é nosso. É nosso filho, é nossa filha. Mãe, pode ter feito, olhe, quantas vezes o filho fez uma travessura, quebrou alguma coisa de valor, sei lá, mas também se machucou. A gente não empurra o filho para o lado para arrumar a bagunça, a gente pega o filho primeiro. Deus se preocupa com você. Deus te quer bem. O pai olha primeiro para o filho, depois ele cuida da situação, mas primeiro ele cuida do filho. Então nós podemos chegar a ele com confiança. Segundo, por ser pai, nós podemos orar com simplicidade, pedir com simplicidade. Não tem que complicar a sua oração, não tem que orar na Almeida Revista e Atualizada. Não precisa usar português erudito para falar com Deus. A criança não faz isso com o pai. Desculpe, John, vou usar mais uma vez um exemplo, mas o John, no início, resistiu verbalizar seus pedidos. Então, quando ele tinha fome, ele fazia assim. Quando ele tinha fome, ele chegava, e a gente sabia que ele tinha fome. Um dia a gente estava no McDonald's e ele desapareceu. Quando a gente achou, ele estava já numa outra mesa e tinha um casal comendo batata frita e ele estava lá ao lado assim. O casal não sabia. Por quê? Porque não era o pai dele. Aquele casal não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Mas como era pai, amar tinha mãe, nós sabíamos o que isso quer dizer. Você pode chegar para Deus e fazer assim, e Deus sabe o que você precisa. Você não precisa explicar para Deus. Você não tem que orar de uma maneira assim, florida. Ó Pai do céu amado, Deus excelso, Deus engrandecido, Senhor, Tu sabes que meu coração só pertence a Ti. E cheio daquelas coisas que a gente fala que não é bem verdade. Deus entende. Deus entende. Podemos ser simples com Deus. E finalmente, 3 coisas. Podemos aproximar com confiança. Podemos aproximar-nos a Ele com simplicidade. E terceiro, oramos entendendo que Ele nos ama. Quando você fala com Deus, Ele não é uma força cósmica, é alguém que nos amou tanto, tanto, que Jesus disse a Nicodemos, de tal maneira que deu seu Filho por nós. E Paulo lembra isso em Romanos 8, ele disse, se Ele não poupou seu próprio Filho, quanto mais não nos dará tudo aquilo que precisarmos. Então, quando oramos, estamos falando com aquele que nos ama mais do que nós mesmos nos amamos. Porque, meus irmãos, há muitas pessoas que não se tratam bem, que agem mal consigo mesmo. Você castiga seu corpo, você castiga sua mente,
Você não faz o que é melhor para si? Muitas vezes você faz o que lhe causa danos, mas Deus jamais agirá desta maneira. Ele só fará o melhor para nós. Ele cuidará por quê? Porque Ele nos adotou. Ele nos adotou. E a adoção é para sempre. É para valer. Pessoas pensam que Deus nos trata às vezes como cachorro. Mordeu, chutou para longe. Não. Deus nunca nos chuta para longe. Ele nos adotou e nos quer bem sempre, sempre, sempre. O colo de Deus está sempre aberto para os seus. Abba, Pai querido, Pai é socorro. Pão de cada dia, perdoa-me. Vamos falar sobre essas outras frases. Estamos subindo um monte para olhar de perto esta oração tão preciosa. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, faz tão bem ao coração te conhecer. Faz tão bem. Faz tão bem ao coração saber que Tu nos quiseste como filho. Quis nos ter como filho a tal ponto que sacrificou o Teu único filho, colocando sobre Ele o castigo que nós merecemos, fazendo com que Ele pagasse pelos nossos erros e pecados, tirando de nós aquilo que nos afasta de Ti, resolvendo esta barreira, derrubando essa barreira entre nós, para que nós pudéssemos ter comunhão contigo, andar contigo, ouvir Tua voz, sentir Tua mão, sermos curados por Ti quando enfermos, perdoados por Ti quando errados, protegidos por Ti quando em perigo, supridos por Ti quando com fome ou com sede, guiados por Ti quando confusos, consolados por Ti quando choramos. Que Pai, Pai amado, que amor incompreensível, que Pai majestoso, oh Pai, bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós Te louvamos. Te louvamos. Em o nome de Jesus. Amém.